as seitas causam, né? Assim, em relação à palavra de Deus, quando eles... Por isso que eu coloquei essa imagem, eles pinçam da palavra de Deus textos isolados. Então, existe inclusive dentro da hermenêutica um conceito em que se você tem um versículo, você não tem nenhum. Porque aquele único versículo, ele não vai dar sustentação necessária a uma afirmação doutrinária. Tá? Então, por exemplo, Eliseu, se eu estiver enganado, acho que foi Eliseu mesmo. Eliseu, em determinado momento, chegaram até ele e disseram que as águas estavam envenenadas, num certo lugar onde ele estava. E ele manda que tragam sal a ele. Ele pega aquele sal numa pequeno recipiente ali, na pequena vasilha, e ele lança o sal sobre a fonte das águas. E aí aquele sal, né, aquele ato profético, aquele ato miraculoso, converte aquelas águas em águas potáveis agora. Veja, foi de fato um milagre, foi uma manifestação do sobrenatural, foi uma estratégia que Deus deu ao seu servo. Todavia, nós não encontramos outras afirmações bíblicas onde essa prática tenha se repetido. Assim, esse ato do profeta Eliseu, ele foi um ato miraculoso, profético, mas ele não constitui doutrina. Ele não poderá ser aplicado como uma prática dentro da igreja. Ele não será incorporado à liturgia da igreja. Por quê? Porque mesmo ele sendo verdadeiro, quando eu faço essa afirmação, que ele não constitui doutrina, eu não estou atentando contra a narrativa. A narrativa eu acredito ser verdadeira sim, eu acredito ser inspirada sim. Eu não estou dizendo que Eliseu fez algo que fosse estranho à vontade de Deus. Acredito que Deus tenha lhe dado essa orientação. Acredito que Deus tenha lhe orientado para este ato. Todavia, essa orientação que Deus deu a Eliseu não foi reproduzida em outros momentos, não foi incorporada à liturgia, nem na questão do tabernáculo, nem na questão do templo, nem na questão da igreja, tá certo? Nem nas sinagogas. Ele não se repete. Se ele não se repete ao longo da história, é porque ele foi um ato miraculoso, mas que ficou apenas para aquele momento. Ok? Então ele não refletirá em atitudes futuras. Então é isso que nós temos que tomar cuidado quando vemos algumas pessoas se posicionando aí, trazendo algumas doutrinas estranhas, alguma interpretação escandalosa e extravagante, que eu quero usar na verdade, alguma interpretação extravagante sobre alguns textos bíblicos, e quando você vai buscar o referencial, o profeta, o apóstolo, o levita, o líder, né, o reverendo, ele traz aí algum texto isolado e geralmente do Antigo Testamento. Que aí você só tem aquele referencial e a partir daquele referencial ele traz uma interpretação, geralmente vinculada a uma revelação vinda de um anjo ou vinda do próprio Deus, tá certo? Ou então algo que ele atribui à sua autoridade apostólica. Então eu falei, eu sou apóstolo, então eu posso colocar essa palavra. E alguns usam até uma palavra rema. Essa palavra rema que eles dizem é tentando assemelhar a palavra deles à própria palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da parte de Deus é criadora. Deus, quando fala, ele traz as coisas à existência. Então essa é uma palavra rema, uma palavra que tem autoridade criadora. Nós não temos essa palavra porque nós não somos Deus. Mesmo que nós cheguemos a ser servos de Deus fiéis, sempre haverá um abismo entre nós e Deus. No sentido de que Deus tem autoridade criadora. Deus fala e algo vem à existência. Eu falo e é apenas barulho. Então, muitas das vezes, a pessoa ela quer arrogar essa autoridade, ela quer trazer para si esse tipo de autoridade, e ele pinça da Bíblia alguma coisa que ele possa usar de uma forma distorcida para benefício dele. Então, falamos acerca disso, o cuidado que se deve ter, né? Falamos eu citei alguma coisa acerca de Tiatira, sobre a presença de Jezabel e o que ela estava causando naquela igreja. Falei sobre essas seitas aí, a seita, por exemplo, de David Koresh. Falei sobre a questão do Adventismo no sétimo dia, com a figura de Ellen G. White, que denomina a si mesmo de espírito de profecia, dão a ela esse atributo de ser o espírito de profecia. Assim sendo, as palavras de Ellen G. White têm o mesmo peso da Escritura, tá certo? No ponto de vista deles.
E isso tem levado essa instituição, essa grande instituição, a característica de ser uma seita devido à influência maléfica, né, das palavras aí de Ellen G. White comparadas no mesmo grau de autoridade da Escritura. E Reverendo Moon, ali embaixo, Reverendo Moon, que diz que está completando a obra de Cristo. Diz ele que Cristo deixou uma obra inacabada porque ele não deixou uma geração. Então, pois é. Então você vê a mentalidade, como funciona, né? A cabeça desses líderes. Geralmente existe muito ego por trás dessas manifestações aí desses líderes de seitas. Então já passamos disso aqui, já passamos disso aqui também. Esse aqui é referencial da aula passada, está gravado. Sobre a ortodoxia. Pode falar. Pode falar. Realmente são movimentos da igreja. Nós vemos aí algumas referenciais, né? Antônio Gilberto, Severino Pedro, Elianai Cabral, Cláudio Onoco, Rei de Andrade e Ezequiel Soares, que junto com a Comissão de Apologética lançou a Declaração de Fé da Assembleia de Deus. Então é uma luta da igreja para se posicionar doutrinariamente, para que não fique ambiguidade. Então fala, um diz que é isso, outro diz que é aquilo, diz que se interpreta assim, mas o outro prefere interpretar de outro jeito. Isso dá essa ambiguidade, e aí onde reina a abertura para a entrada de seitas. Que o cara pega às vezes uma ideia que é discutida, e ele, por haver essa discussão, por haver essa falta de entendimento, ele encontra uma brecha para causar ali, para proporcionar ali a entrada de uma heresia. Então, ao se fazer a declaração de fé, a igreja se posiciona. Nós entendemos que é desta maneira. Então, essa instituição, a Igreja Assembleia de Deus, vinculada à CGADB, ela se posiciona desta maneira em relação a essas doutrinas fundamentais. Então, é importante uma igreja séria. Ao longo da história, as igrejas reformadas sempre manifestaram essas características de se posicionar publicamente. Tá? Então, geralmente são movimentos eu esqueci a palavra agora, está quase saindo. Olha só, movimentos ocultistas, tá? Movimentos ocultistas que geralmente escondem os seus aspectos doutrinários, estão em livros secretos, somente para os iniciados, somente para aquelas pessoas de mais alto grau. Então, só esses movimentos ocultistas, esotéricos, essa palavra que eu queria lembrar. Porque existe o exotérico, que é aberto, tá certo? Que é revelado. Existe o esotérico, que é fechado, tá certo? É hermético. Então, ele mantém as suas doutrinas fundamentais somente para uma pequena classe, somente para os iniciados, somente para alguns privilegiados. Então, geralmente, os movimentos esotéricos, eles escondem, eles têm alguns segredos. A igreja, como uma manifestação religiosa oficial, ela não tem essas características. Ela declara publicamente quais são as suas manifestações de fé. E a pessoa tem a liberdade de observar, de ler, pode comprar o livro normalmente, pode ler, pode até os cultos, né, ouvir a mensagem, decidir se ela concorda ou não, se ela quer participar ou não daquele movimento. Então é aberto para que ela decida. E geralmente esses movimentos esotéricos, movimentos ocultistas, eles vão entregando só uma parte, e aí conforme você vai mordendo a isca, aí que ele vai descortinando o resto, né, da verdade daquele movimento, só quando você está bastante entrelaçado já. Você já está bastante envolvido, que nem a maçonaria. Os graus menores você vê apenas como uma associação de autoajuda, de ajuda mútua, de beneficiamento mútuo, né? Você participa, você participa da sociedade. Se você tem uma empresa, eles indicam pessoas para ir na sua empresa. Você compra empresas de outros maçons. Eles geralmente apresentam para você alguns integrantes que estão ligados também à sua fé, ao cristianismo. Só que se você vai caminhando ali dentro daquela instituição, e não dá para chamar a maçonaria de instituição secreta, tá? Que nem muitas vezes as pessoas colocam. A gente vai falar sobre a maçonaria depois. Não dá para chamar de secreta, porque o que mais você encontra por aí é livro sobre maçonaria. Então, livro sobre maçonaria, site de maçonaria, convite de maçonaria do Facebook, que não sei se vocês já viram, que apareceu agora. Então, não é uma sociedade secreta, é uma sociedade discreta, vamos colocar assim. Não é aberta para todo mundo. Você tem que primeiro participar de uma iniciação para você então continuar, né, prosseguindo o aprendizado.
mas não é secreta. Você tem templos, né, que eles não chamam de templos, chamam de lojas, né, mas funciona como um templo. Eles tentam tirar as características de religião, mas na verdade tem sim tem uma liturgia, tem uma fé, tem livros sagrados, tá ok? Tem um código de conduta, então tem toda uma estrutura de religião, por mais que eles digam que não é. Tônica, tá? Não é que está ligado diretamente, tá? Apenas comparei com o problema que surgiu na igreja de Tiatira devido ao envolvimento dos irmãos com alguns sacrifícios, alguns alimentos sacrificados aos ídolos. E se você for buscar historicamente essa questão, ela pode estar ligada à questão das guildas e à questão dos deuses patronos dessas guildas e aos cerimoniais que eram realizados para ser admitido a uma delas, que é a guilda, um sindicato, né, de trabalhadores, ou de artífices, né, ou de comerciantes. Então, para você participar, por exemplo, você vai ser pedreiro. Um pedreiro na época corresponde a um engenheiro de hoje, né? Um pedreiro na época tinha todo o conhecimento. Inclusive da guilda dos pedreiros é que vai vir o próprio nome, o próprio ideal da maçonaria, né? Que maçom em francês é pedreiro. Nossa. É pedreiro. Maçom em francês é pedreiro. É isso. E aí você tem lá o compasso, a régua, o esquadro. Não é à toa que está lá. É porque ele tira toda essa simbologia. Ele pega isso que antes era uma guilda de auxílio mútuo, né, prática mesmo, de trabalhadores, e eles tiram aquilo para uma metáfora, né, usam de uma forma metafórica, e agora eles se colocam como construtores da sociedade, construtores do sistema, do mundo. Então eles dão um caráter filosófico, aquilo que era prático. Então eu só comparei com essa questão aí de Tiatira e a repreensão de Cristo em relação a esta prática desses irmãos participarem desses banquetes, que eles estavam participando de banquetes dedicados a ídolos. Então estavam se prostituindo, incentivados por essa que é a chamada Jezabel, na igreja de Tiatira. Então, você mesmo. Os bereanos, que consultavam na Escritura, examinavam, para ver se aquilo que Paulo estava pregando estava de acordo com aquilo que estava na Escritura. Então eles confirmavam na Escritura. Isso aqui eu também dei um exemplo, referido a isso. Falei sobre religiões comparadas na aula passada. E aí eu quero dar continuidade agora, falando sobre alguns conceitos. Liberalismo teológico, eu falei também. Agora aqui, ó, sobre alguns conceitos que ele vai desenvolver. O conceito de heresia, tá? Então o primeiro conceito que ele vai desenvolver aí, religião comparada eu já vi com vocês. O conceito de heresia que ele vai falar está ligado a ofensa ou desrespeito a uma religião, doutrina contrária aos preceitos estabelecidos pela igreja. Aí eu pergunto para vocês, diante dessa definição, né? Ofensa ou desrespeito a uma religião, ofensa ou desrespeito a uma religião, doutrina contrária aos preceitos estabelecidos pela igreja, da igreja como instituição. Nós poderíamos chamar então o cristianismo do início de uma heresia do judaísmo? O que vocês me dizem? Será que caberia essa definição? O cristianismo, quando nasceu, ele foi uma heresia do judaísmo? Porque algumas análises elas partem para este argumento. Eles dizem que, na verdade, eles colocam dessa maneira, que o cristianismo em algum momento já foi uma heresia. Então eles colocam, olha, na verdade vocês não aceitam esses outros movimentos porque vocês estão no poder, vamos dizer assim, né? Então, na verdade, vocês também já foram uma heresia e depois vocês se institucionalizaram, mas o mesmo movimento continua ocorrendo na história e aí outras pessoas se diferenciam e todo mundo que se diferencia vocês rejeitam. Do jeito que o judaísmo rejeitou vocês, vocês rejeitam os outros. Será que isso faz sentido? O cristianismo foi uma heresia do judaísmo? Como é que vocês se colocam dentro disso? Acho que sim, que não? Sim, não? Você acha que sim? Quem mais? Alguém? Não? Então veja, na hipótese de ser uma heresia, como é colocado aí, e eu posso até colocar a definição já, do latim aereses, por sua vez do grego aireses também, aireses, escolha ou opção. É a doutrina ou linha de pensamento contrária ou diferente de um credo ou sistema de um ou mais credos religiosos que pressuponham um sistema doutrinal organizado ortodoxo. A palavra pode referir-se também a qualquer deturpação de sistemas filosóficos instituídos, ideologias políticas, paradigmas científicos, colocando assim, né?
movimentos artísticos ou outros. A quem funda uma heresia dá-se o nome de heresiarca. A fonte da Wikipédia está para essa definição a partir do grego para aireses. De certa forma, os judeus encararam o cristianismo como uma heresia. Encararam Jesus como um heresiarca. Tá? Inclusive no Talmud, a condenação de Cristo é descrita como a condenação de um herege. Então eles condenaram este herege chamado Jesus, que estava deturpando os ensinos. Agora, se a gente analisar melhor, quando Cristo, por exemplo, se manifesta, e para mim essa palavra dele ela é muito descritiva, ela esclarece muito, lança uma luz muito forte sobre a questão. Jesus Cristo disse assim, ouviste o que disse os antigos. Coloca dessa forma. Porém eu vos digo. Quando ele coloca esse porém, é um contraste. Está em antagonismo. Algo dito pelos antigos e algo que Cristo está dizendo. Quando ele coloca essa questão, ouviste o que disse os antigos, analisando um pouco melhor essa colocação de Cristo, nós vamos, para isso, observar como que a religiosidade, como é que os sábios, como é que o ensino era ministrado em Israel na época de Cristo. E a gente vê que existem duas manifestações lá, inclusive eu vi muito disso com vocês em educação cristã, na educação dos hebreus especificamente. Havia duas manifestações muito importantes em Israel, que era o Midrash, que era um comentário sobre a Torá escrita. Então existia uma autoridade dentro da religião de Israel, dentro do pensamento hebraico, chamada Torá escrita. A Torá escrita nada mais é do que o Pentateuco, tá certo? Então a Torá escrita é o Pentateuco, que é o maior código de maior autoridade dentro de Israel. Só que existe uma outra coisa chamada Torá oral. Torá oral. Essa Torá oral, eles atribuem a ela mesma antiguidade da Torá escrita, dizendo que, na verdade, Moisés recebeu a revelação de Deus e nos entregou a Torá escrita. E os sábios que estavam junto com Moisés não escreveram, mas ouviram as coisas que Deus estava falando com Moisés. E comunicaram isso oralmente, de um para o outro ao longo da história. Essa comunicação oral, que chamamos de tradição, ela é chamada, dentro do contexto da língua hebraica, de cabala. Tá? Então existe uma cabala esotérica que se misturou depois com movimentos de misticismo. E aí você vê essa cabala de hoje, que a Madonna participa, tem toda a numerologia, tem a questão dos nomes, toda essa questão mística. Então, isso é uma cabala esotérica. Existe uma cabala que é ligada apenas à palavra tradição, que é a comunicação oral. Tá? Então, essa comunicação oral ela se constituiu numa autoridade secundária dentro de Israel. Então, você tem a Torá escrita, a lei de Moisés. Você tem a Torá oral, que é a cabala, tá? Que é essa tradição comunicada de sábio até sábio e chegou até a época de Cristo. Agora veja, quando Cristo ele se manifestou, ele veio trazer como logos divino pré-encarnado que ele era, tá certo? Como o autor, o inspirador de todo o texto sagrado, ele veio trazer, como ele mesmo disse, a verdade de Deus. Ele veio afirmar aquilo que era a verdade diante da revelação de Deus. Então, com isso, trazendo a essência da lei, ele vai entrar em conflito, vai estar em contraste com o quê? Aquilo que não está de acordo com a lei. Então, quando nós olhamos para o cristianismo, ele é uma heresia em relação às tradições orais de Israel. Aí onde eles chamam de heresia. Tanto que está no Talmud essa declaração. O Talmud, a Mishnah é um comentário sobre essa Torá oral. A Guemará é uma coletânea desses comentaristas da Torá oral. A Torá oral é um tradicionalismo. Tá certo? Por exemplo, você tem uma manifestação desse tradicionalismo dentro de Israel na questão do Corban. Que Cristo disse para eles assim, olha, quando dizeis aquilo que vós terias de receber de mim é Corban. Em algumas Bíblias está assim, está até com que é para tentar imitar a forma grafia original. Mas na verdade esse Corban é um termo técnico que ele resume um conceito. Esse conceito é o seguinte: se
se comprometer a deixar toda a sua herança, tá certo? Para o templo, você é desobrigado da sua família. Se você prometer, olha, eu vou chegar no templo, vou prometer, eu vou deixar tudo que eu tenho, tudo que eu construir, quando eu morrer é do templo. Você fica desobrigado da sua família. Você pode deixar sua família na sarjeta, com esse negócio do Corban. E esse Corban, aonde está na lei? Está escrito aonde? Isso está escrito em lugar nenhum. Isso é tradicionalismo. Então veja, o cristianismo ele nunca foi uma heresia em relação à Escritura. O cristianismo nunca foi uma heresia em relação à Torá. Ele nunca foi uma heresia em relação à Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento. Mas ele foi sim uma heresia em relação às tradições judaicas, as tradições do tradicionalismo hebraico. A Torá oral, que não é uma Torá revelada, é uma Torá do tradicionalismo que foi construída a partir das especulações dos sábios. Então os sábios especulavam, e Cristo chamava essa especulação deles de fardo pesado. Vós atais fardos pesados lançais sobre os ombros dos homens. É contra isso que Cristo veio combater. Então Cristo foi chamado de herege com justiça por esses que defendiam o tradicionalismo antibíblico. Então, para quem está errado, você também está errado. Agora, importa que você esteja certo em relação a Deus, em relação àquilo que é a revelação oficial de Deus, que é a Sagrada Escritura. Então, em relação à Sagrada Escritura, Cristo veio trazer a essência dela. E o cristianismo, ele está em conexão, está em linha direta com a Sagrada Escritura do Antigo Testamento. Ele é a concretização, ele é o cumprimento. Cristo trouxe a essência. Não cairá um jota ou um tio sem que seja revelado, sem que seja cumprido. Tá ok? Então nós não podemos ser qualificados como heresia dentro dessa perspectiva. A perspectiva de que Cristo veio cumprir a lei na íntegra. E nós somos a continuidade direta, natural, da lei de Moisés. Mas nós estamos em franca oposição ao tradicionalismo judaico que se estabeleceu. Tá ok? Então, só para definir esse conceito de heresia, seita, conceito de seita. Doutrina que, propagada por um grande número de pessoas, se afasta ou diverge, de certa forma, da doutrina principal. Grupo de pessoas que adotam uma doutrina diferente das demais. Então, veja, é um conceito bem aberto, né? Um conceito bem amplo. Se você se diferenciar, pronto, você é uma seita. Tá? Agora, claro, existe a questão do cristianismo, por exemplo, no início, ele se afastou. Por que ele se afastou? Porque a liderança que estava presente ali em Israel, que era mantenedora, né, dos costumes, da tradição, da religião, ela estava empregada nessa dualidade, né, de observar tanto a Torá escrita quanto a Torá oral como autoridades. E geralmente a Torá oral era mais privilegiada. Geralmente eles davam mais ênfase, mais valor à Torá oral, ao tradicionalismo, à cabala, né? É o que acontece em relação a esta liderança e esta religião. Quando o cristianismo surge e quando Cristo faz a afirmação da Sagrada Escritura e privilegia a Sagrada Escritura e está em franca oposição a essas tradições que eram comunicadas por eles, certamente o cristianismo, fazendo na continuidade dessa lógica de Cristo, ele não vai poder estar em comunhão. Tá certo? Agora o que acontece? Os apóstolos, né, e os primeiros discípulos também, você pode ler em Atos dos Apóstolos que eles conviviam, eles frequentavam naturalmente o templo. Eles compartilhavam da frequência ao templo de Jerusalém. Agora chegou um momento em que eles não foram mais tolerados. Chegou um momento que não mais a liderança, o sinédrio, né, começou a perseguir intensamente os apóstolos, começou a perseguir intensamente os cristãos, e essas perseguições ocasionaram a grande dispersão dos cristãos, mas também proporcionaram, instigaram o grande evangelismo mundial. Então você vê a questão de seita no sentido de ser um movimento que se separa, diverge do original, tá ok? Mas as seitas agora, como a gente vai ver nas definições que Norman Geisler vai trazer, ela é um pouco mais específica do que temos em tela aí. A definição em tela ela é bem ambígua, ela é bem ampla, tá? Se a gente for buscar uma definição um pouco mais específica, nós vamos ver que as seitas têm algumas características que na verdade fazem dela um movimento contraditório, tá? E um movimento nocivo às pessoas. Então a seita ela tem umas características nocivas, a gente vai ver isso daqui a pouco.
Agora, mais uma definição que eu quero trazer é ortodoxia. O que é ortodoxia? Ortodoxia do grego ortodoxos, conjunto de doutrinas oriundas da Bíblia e tidas como verdadeiras de conformidade com os cânones e concílios da igreja. Veja, quando fala cânones e concílios, você sabe de onde está vindo, né? Então, você sabe, quando Claudionor trouxe essa definição, ele está abrindo o leque, né, tanto para a questão da nossa confissão protestante reformada, quanto para a questão de que o cristianismo, ele durante muito tempo necessitou de deliberar sobre questões e estabelecer qual é a linha de entendimento sobre essa, a partir do entendimento da coletividade e não da individualidade. Então, por isso que ele coloca aqui cânones e concílios. Por que inclui os concílios? Porque muitas das vezes o cânone ele não vai ser muito claro sobre uma situação específica. Então, tudo bem, você tem um texto sagrado lá. Mas como aplicá-lo numa situação específica? Como você dará a interpretação correta? O texto já está lá. E a interpretação? E a aplicação? Por isso, cânone e concílio. Concílio por quê? Vai se conciliar, vai reunir as lideranças, vai reunir a comunidade, vai deliberar sobre a questão e vai chegar a um consenso. Pronto, é o consenso estabelecido como norma oficial. E aí temos a ortodoxia. A ortodoxia, então, ela respeita tanto essa questão do cânone quanto a questão da concordância entre aqueles que estão interpretando o cânone. Ela caminha numa união, numa unidade. A heterodoxia, tá certo? Aí nós vemos ortodoxia. Heterodoxia é aquele que não está comprometido com essas coisas. Por exemplo, o cara chega para você e diz assim: olha, não está na Bíblia, mas é uma revelação que eu tive no monte. Não está na Bíblia, mas está no livro apócrifo. Ele não vai dizer que está no livro apócrifo, né? Vai dizer que foi uma outra revelação que teve na história, né? Não está na Bíblia, mas eu tenho autoridade para colocar isso, porque eu sou apóstolo. Então, veja, ele não tem qualquer consideração pela ortodoxia. Ele não tem consideração por aquilo que está estabelecido, por aquilo que foi analisado, foi pesquisado, foi deliberado, foi decidido. Ele caminha de uma forma, vamos dizer assim, independente. Ele tem ideias independentes e ele não tem qualquer tipo de compromisso com aquilo que está estabelecido. Então ele é um heterodoxo. Ortodoxo, verdadeiro, certo, o que se acha de acordo com a palavra de Deus e com os cânones e concílios estabelecidos pela igreja. Dicionário Teológico, Claudionor Corrêa de Andrade. Ok? Então temos aí essas questões. Ele traz aqui também na apostila algumas definições sobre seita. Veja, o que é seita? Ele coloca aqui, a palavra seita deriva da palavra grega aireses, que significa escolha, partido tomado, né? Corrente de pensamento, divisão. A palavra heresia é transliteração de aireses. Quando passada para o latim aireses, virou secta. Foi então do latim que veio a forma seita. Originalmente a palavra não tinha sentido pejorativo. Quando o cristianismo foi chamado de seita, seita dos galileus, lá em Atos dos Apóstolos 24:5. A seita dos galileus, ou seja, o partido que se separou de nós, não temos nada com ele. Já está fazendo logo uma diferenciação entre o que era a religião oficial, né, os judeus, a interpretação deles, que aliás tinham divergências entre eles, entre as escolas. Só no judaísmo você tinha o sinédrio, que era os magistrados ali da questão. Você tinha os sacerdotes, que tinham uma maneira de pensar também diferenciada. Você tinha os saduceus, que eram muito envolvidos mais com a política, que não acreditavam em sobrenatural, não acreditavam em anjo. Eles só acreditavam que existia Deus, a lei e só. Então não acreditavam nessas interpretações sobre anjos, sobre essas coisas. Eles se apartaram de tudo isso. Você tinha os fariseus, que eram estudiosos, tá? Junto com os escribas. Então os fariseus eram professores e os escribas eram especialistas do texto da Escritura Sagrada. Você tinha os zelotes, que era um partido muito ligado à política, então ele sempre interpretava a Bíblia nesse viés político, combativo, né, contra Roma. E você tinha os essênios. Os essênios eram uma seita, tá certo, judaica, tinha muitas ligações, muitas características judaicas,
mas eles se comportavam como uma seita porque eles se colocavam à parte, e eles viviam isolados no deserto. Eles tinham uma noção muito apocalíptica da vida, então eles acreditavam que o Messias voltaria em breve, logo, rápido, e assim eles estavam sempre num processo de preparação para o novo mundo, para a nova vida. E aí eles viviam nesse deserto, isolados, para nos contaminar com o pecado da cidade, copiavam textos, e graças a Deus que fizeram isso, porque eles entregaram para nós textos que puderam ser comparados com os que nós tínhamos, e que é pelo menos 1000 anos anterior aos textos que nós tínhamos. Então foi um elemento de comprobatório muito forte do trabalho dos essênios, tá? Então só no judaísmo você tinha todas essas ramificações, tá? Agora o que acontece? Essas ramificações, de certa forma, elas se toleravam, iam ali num certo equilíbrio. Quando o cristianismo surge, o que essas linhas oficiais dentro desse judaísmo, o que eles fazem? Eles já colocam logo de lado. Falavam, olha, esses caras a gente não tem nada a ver com eles. Inclusive nós não vamos autorizar eles a conviverem aqui no nosso meio. Eles não vão ser tolerados, eles vão ser perseguidos, eles têm que ser silenciados. É quando eles tratam o cristianismo como uma seita, né? E aí eles perseguem de modo a tentar impedir que eles deem prosseguimento. Então ele coloca aqui, ó, Atos 24:5, né? Quando o cristianismo é tratado como uma seita. Não foi num sentido depreciativo. Os líderes judaicos viam os cristãos como mais um grupo, facção dentro do judaísmo. Com o tempo, a hereses também assumiu a conotação negativa, como em 1 Coríntios 11:19, Gálatas 5:20, 1 de Pedro 2:12. Aí Paulo, tanto em Coríntios quanto em Gálatas, já vai alertar sobre o cuidado com os hereges, cuidado com as seitas, né? A nocividade, o perigo que eles causam. E aí vai tentar separar totalmente os cristãos dos elementos envolvidos com as ideias heréticas. Aí vai aconselhar, inclusive João também aconselha, que nós nem tenhamos relações com pessoas ligadas a seitas. Então, geralmente, quando você fala de um desviado, quando você fala de um ímpio, quando você fala de alguém que está fora do evangelho, o tratamento aproxime-se dele para trazer para a fé. Quando os apóstolos, tanto Paulo, quanto Pedro, quanto João, falam sobre hereges, e Judas também, eles têm assim, um posicionamento bastante claro de proibir que os cristãos se relacionem com pessoas pertencentes a seitas, pessoas que são ligadas à heresia, tá certo? Que já foi aconselhado, mesmo sendo aconselhado, eles resistem e eles continuam afirmando uma visão distorcida do cristianismo. Então, quando a pessoa manifesta este comportamento, os apóstolos eles aconselham que você se desligue dela, que você não continue se relacionando com ela. Então, é a seriedade com que eles tratam essa questão da pessoa ligada, né, a esse movimento sectários. Veja só, em termos teológicos, podemos dizer que seita refere-se a um grupo de pessoas e que heresias indica doutrinas antibíblicas defendidas pelo grupo. Seita é o grupo, heresia são as ideias. Baseando-se nessa explicação, podemos dizer que algum cristão imaturo pode estar ensinando alguma heresia, sem contudo fazer parte de uma seita, se ele adota aquela linha de pensamento sem ter analisado a validade dela de acordo com os cânones, tá certo? Com a ortodoxia. Ele não analisou, ele não passou um raio-x naquelas ideias. Por exemplo, o cara está dentro da igreja, dentro do Benedito, Bom Dia Espírito Santo, ele está bebendo heresia. Em algum momento ele vai manifestar isso. O cara está dentro da igreja, dentro do Kenneth Hagin. Em algum momento ele vai começar a declarar a confissão positiva, de que a palavra dele traz as coisas à existência. Ele vai, sabe como é que ele faz? Ele fala assim, ó, profetiza para o teu irmão. O que você acha que é isso? No nosso tempo, no tempo que as pessoas são um pouco mais antigas, esse negócio não existia. A gente não via esse tipo de manifestação. Quando a pessoa profetizava, ele dizia assim diz o Senhor. E aí é Deus que falava através dele. Só que passado um tempo, com a propagação dessas ideias heréticas, tá certo? Isso começou a penetrar dentro da igreja ortodoxa. Olha só o risco. Você não é uma seita, a igreja é ortodoxa, a igreja afirma a ortodoxia bíblica, tudo que ela prega ela tenta vincular sempre ao cânon, àquilo que foi consenso, né, da interpretação correta sobre o cânon, ok? Só que por descuidar-se de algumas influências, alguns elementos heréticos começam a adentrar.
começa a participar. E aí pessoas às vezes incautas e começam a ler alguns livros sem analisar a fonte, ouvir umas pregações e se empolgar com elas, sem analisar quais são as ideias que defende o pregador, frequentar alguns lugares sem entender qual é a doutrina que eles defendem, eles começam a se contaminar com alguns elementos heréticos e aí ele dilui aquilo na pregação dele. Aí você vê 95% da mensagem dele é bíblica, é ortodoxa, tá certo? É correta. Só que tem uns 5%, tem 2%, tem 1% que é uma heresia que ele absorveu e nem ele entendeu ainda que é uma heresia. E aí ele traz para dentro e solta na igreja isso aí. E esse negócio vai criando raiz, daqui a pouco quando você vê, você tem que cortar isso, aí você vai ter que fazer a apologética. Você vai ter que defender a fé. E aí quando você defende a fé vai ter um embate, porque você vai se posicionar contra aquilo ali. Aí algum irmão vai dizer, mas eu ouvi o pastor fulano de tal pregando sobre isso aí. Mas eu ouvi o irmão, sabe aquele irmão formado, sabe, que tem diploma de bacharel, de mestre, de PhD, mestre de divindade? Pois é, ele disse isso. Muito bem, mas onde está? Na Bíblia. Não interessa o diploma dele, onde está na Bíblia? Bereano. Mostra na escritura. Não, mas está no livro de fulano de tal. O livro de fulano de tal não é cânon. Tá certo? Palavra de fulano de tal, revelação de fulaninha do monte, não é cânon. Não é escritura, não é revelado. Tá certo? Aí você vê, com esse tipo de manifestação, o que está acontecendo no nosso meio? A mesma coisa que aconteceu no judaísmo na época de Cristo. Essas coisas começam a se desenvolver no nosso meio e elas são uma cabala, elas são uma tradição, elas são uma Torá oral, ok? Por quê? Você ouviu de alguém, você acreditou, absorveu e comunica. Você faz a ponte, você faz a corrente. Você está comunicando uma tradição, não uma revelação, não uma Sagrada Escritura. Você está comunicando um tradicionalismo que você ouviu e você está passando adiante. Tá certo? E aí, quando você comunica isso, alguém precisa afirmar a ortodoxia bíblica e falar, olha irmão, muito bem, esse negócio que você falou aí, desculpa, mas 95% da mensagem é bíblica, 5% é heresia. E você precisa corrigir, precisa tirar isso aí. Primeiro, o que eu acho certo, o que eu acho correto. Identificou uma fala que é heterodoxa, que é incorreta, que é herética, a pessoa devia ser comunicada e devia ir diante da igreja e pedir perdão. É o que eu acho correto. Você devia vir, eu peço perdão por ter falado isso aqui foi um erro meu, eu não analisei bem essa questão aqui, mas eu cheguei agora ao entendimento, né, e eu me comprometo a não mais afirmar esse tipo de coisa. E a igreja ia perdoar, ia ser curado, e as heresias iam ser cortadas pela raiz. Isso é feito? Não. Então o que acontece? Faz de conta que não aconteceu nada, a pessoa continua fazendo, e você continua fazendo de conta que está tudo bem, as coisas vão se propagando. Quando você traz uma abordagem apologética para tentar corrigir, geralmente você tem o quê? Nem 50% das pessoas que ouviram a heresia. Aí você corrige de 50%, digamos assim, e 50% ficou com o pensamento herético. Porque veio só naquele dia, foi para outra igreja e vai levar para outro lugar. Você está entendendo a corrente da heresia, como ela entra dentro da igreja? E se a igreja não tem uma apologética, aí você pensa, igreja que o cara abriu a portinha de garagem, comprou cadeira de plástico e comprou um microfoninho, ou então faz aquele caixinho de som e está lá, né? Jesus é bom, Jesus salva e vai pregando. Só que o que acontece? Geralmente, esse pessoal é algo fácil para algum herege. E aí o cara chega, o cara tem toda uma concatenação de ideias, um engendramento, sabe? Para envolver o cara na ideia dele. E aí traz aquela pessoa para aquela ideia dele e o cara consegue um espaço para propagar suas ideias ali, naquela pequena igreja. Que às vezes é a igreja de um pastor só. Ganhou aquele pastor, pronto, a igreja está entregue para ele. Okay? Não tem uma outra pessoa, por exemplo, se aqui, algo que nem eu já vi surgirem aqui, movimento de cai-cai, tá certo? Movimento de injeção de Jeová, já vi surgirem, tá? Aí o que acontece? Surge, alguns compram a ideia, mas sempre vai ter um chato que vai dizer, olha, onde é que está na Bíblia esse negócio? Qual é o respaldo bíblico para isso? Ok? O que isso aí edificou a vida de alguém? Então mesmo aqueles que haviam comprado a ideia, vão falar, realmente, não tem como a gente justificar biblicamente isso aqui. Eu acho que esse negócio está errado. Mas por quê? Porque você tem uma terceira, quarta, quinta pessoa, sexta pessoa que vai chegar e contraditar aquilo, vai fazer apologética.
Se você tem esse movimento de igrejas pequenas, você ganhou 2, 3 pessoas da liderança, pronto, a igreja é sua. Então, tem todo esse risco que as pessoas não entendem. Às vezes a pessoa vem, não, vou abrir porque eu tenho uma revelação, porque Deus me mandou, porque não sei o que, eu vou abrir uma nova igreja. Mas, irmão, você não sabe o risco que você está correndo. Você está correndo o risco, mesmo que você tenha uma boa intenção, você está correndo o risco de ser ganho, ser aliciado por um herege, não saber se defender, não ter uma outra pessoa que possa fazer essa defesa e você se tornar um incubador de heresia, que é o que tem, infelizmente, se tornado. Reunidos em torno de uma interpretação errônea da Bíblia, feita por uma ou mais pessoas. Geralmente, esses grupos estão reunidos em torno de uma pessoa só. Por isso que eu acho muito perigoso certas mega igrejas, que elas são fundadas em cima de uma personalidade carismática. Tá? A gente já viu um pouco sobre carisma, quando estudou a história dos hebreus. Então, o líder carismático, que a gente vê muito na situação dos juízes, né? Juízes, e depois o reino do norte, o reino de Israel, ele vai ter sempre esse ideal do líder carismático. Então, o líder carismático é o seguinte, o carisma, o cálice, é aquilo que é atrativo para eles. Então, o cara tem um talento, um dom pessoal, tá, okay? Que é atrativo, que é interessante, que é chamativo, okay? Que faz ele se destacar. E é o que acontece, essa liderança carismática, geralmente, tudo gira em torno dela. Ela centraliza tudo. Então a palavra que ela dá, mesmo que ela não diga que aquela palavra é infalível, ela entra automaticamente com uma palavra infalível. Por quê? Muitas das vezes ela não encontra uma contradição. Vamos colocar uma hipótese aqui. A nossa igreja, por exemplo, do jeito que tem funcionado. Se a liderança, né, o presidente da CGADB, deu assim, perdeu um parafuso e ele começa a afirmar que ele é a 4ª pessoa da Trindade. Como já alguns já afirmaram por aí. Não, porque uma revelação, eu sou a 4ª pessoa da Trindade, a Trindade agora tem 4 pessoas e eu sou o representante da Terra, da Trindade. Se ele, numa hipótese, se ele começa a afirmar uma coisa dessa, simplesmente a mesa diretora, tá certo, junto com a comissão de apologética, ia se reunir e ia falar, bom, fulano perdeu um parafuso, ele está falando bobagem, loucuras, a gente vai caçar a presidência dele. Ia caçar, ele ia perder a sua presidência, ia ter uma eleição, ou ia colocar o vice, ou ia colocar um representante, até ter novas eleições. É isso, mano. É assim, uma igreja saudável, ela precisa ter esses mecanismos de defesa. Se a igreja está reunida em torno de uma liderança carismática, aí é o fulano de tal. É só ele que prega, é só ele que é bom, é só ele que profetiza, é o nome dele que vai em tudo, é ele sempre, é ele, é ele, é ele, é ele. O exemplo. Se ele disser uma coisa, Agenor Duque, R.A. Soares. R.A. Soares foi o responsável por propagar no Brasil as doutrinas de Kenneth Reagan, o positivismo, a teologia da prosperidade. Ele que é o propagador, mega propagador dessas ideias aqui no Brasil. Tá certo? Você ouvir ele, você consegue receber a maior parte do ensino dele. Você está correto, está correto. Só que sempre vai ter uma coisa onde ele vai levar para essa confissão positiva. A tua palavra tem poder. Se você declarar, vai acontecer. Se você der o dízimo, Deus está amarrado ao seu dízimo. Esse tipo de declaração. Tá certo? Então o que acontece? 95% a gente aproveita, mas tem 5% que estraga tudo, que contamina tudo. Se eu te der uma comida, 95% dela está saudável, só que tem uma parte ali que está podre. Eu não vai deixar tudo podre? Então, não adianta. Ah, mas a maior parte estava boa. Mas a parte podre acabou com tudo. E a maioria dos membros dessas igrejas tem dificuldade de doutrina. E a gente vai para o intervalo. Veja, o que é doutrina? A palavra doutrina significa ensino. Vem do latim doutrina, ensinar. Genericamente pode indicar qualquer tipo de ensino, tá certo? Ou algum ensino específico. Existem 3 formas de doutrina. Doutrina de Deus, aí tem Atos 13:12, 2:42, Tito 2:10. Doutrina dos homens, também Mateus 15:19, 16:12, Colossenses 2:22. Doutrina dos homens, aquilo que eu falei, a Torá oral é a doutrina dos homens. Os homens criaram isso e querem empurrar como se fosse algo que todos têm que seguir. E Cristo disse, não, isso é fardo inútil, isso é sobrepeso que estão jogando nas costas dos outros. Tá certo? Isso aí não tem nenhum respaldo, Cristo não tinha nenhum compromisso com esse tipo de doutrina dos homens. E outra que é a doutrina dos demônios ainda, 1 Timóteo 4:1. A primeira é boa e as duas são nocivas, as duas são danosas. É preciso distinguir a primeira das últimas, senão os prejuízos podem ser
fatais. Doutrina, conforme ali na tela, tá: reunião de fundamentos ou ideias que, por serem essenciais, devem ser ensinadas. Reunião dos preceitos básicos que compõem um sistema religioso, político, social, econômico, tá certo? Então, doutrinas, de uma forma mais ampla, ela está no âmbito religioso, mas ela também está no âmbito político. Então, tem doutrinas políticas, socialismo, comunismo, liberalismo, e por aí vai. Tem doutrinas sociais, né? Vai dessas doutrinas sociais. Aí você tem que falar com Mark Weber, essa galera aí. E doutrinas econômicas também, né? Plano real, doutrina econômica, né? O sistema monetário desse país. Então você tem diversas doutrinas que são a forma de praticar a ortodoxia. Então a ortodoxia tem as normas, aquilo que é consenso, aquilo que é acreditado como verdade. E a doutrina compartilha a norma. A doutrina tira a norma da teoria e aplica. Olha, tá vendo aquela ortodoxia lá? É assim que a gente pratica ela. É assim que a gente entende ela. É assim que a gente vai viver conforme essa doutrina, essa ortodoxia. Tá, ok? Então tem aí a questão da doutrina, conforme já coloquei para vocês. Então a igreja, ao ensinar, a igreja ao pregar, ela tem que praticar exatamente o ensino daquilo que é ortodoxo. Pegar a ortodoxia e parafrasear na vida das pessoas. Falar, olha, veja, aquilo que foi dito nos Sagrados Escritos, nas Escrituras, pelo Senhor Jesus, por Paulo, por Pedro, por João, tem que se aplicar na sua vida e precisa ser vivido. E aí você vai trazer situações reais nas quais aquela ortodoxia ela se torna uma doutrina e ela é aplicável, certo? Ela é realizável na vida das pessoas. Assim nós temos, né, aquilo que está de acordo com a fé genuína, aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Agora, o heterodoxo, geralmente ele foge da doutrina. O que ele vai falar? Ele vai buscar sempre um atalho para sair fora da afirmação daquilo que é ortodoxo. Ele vai buscar para si uma liberdade, né, de professar a ideia conforme aquilo que ele entende. E aí, para esses subterfúgios, ele vai buscar sempre uma revelação especial, um sonho, uma aparição de um anjo, a aparição do próprio Cristo, a aparição de algum outro ser. E aí, a partir disso, uma autoridade pessoal. E a partir disso, por exemplo, coloca, isso aqui é uma estratégia, tá? Então não adianta você buscar na Bíblia, porque é uma estratégia. Eu tive essa estratégia aqui e esse negócio vai funcionar. E aí, você vinculado à autoridade daquela pessoa, você não vai buscar na Bíblia Sagrada e vai fazer o que ela mandou. Ela disse que aquilo vai funcionar, aquilo é assim. E aí onde você tem uma pessoa que pegou um subterfúgio, pegou um atalho para não obedecer à ortodoxia, não atentar a ela e ensinar algo que está desvinculado da doutrina, okay? Está ligado à sua própria pessoa, está ligado a uma revelação particular, uma revelação pessoal. Geralmente você tem esses movimentos, isso acontece dentro da seita, a seita vai praticar isso, né? E isso vai tentar entrar até dentro da igreja, tá certo? Até dentro da igreja ortodoxa, por meio de certos ensinos heréticos diluídos. O mesmo que a igreja não virou uma seita, continua sendo uma igreja, mas alguém está falando algo herético dentro dela, está tentando difundir essa heresia dentro dela. É um veneno que está tentando invadir o corpo, e é onde vai precisar sempre ter a defesa. Okay? Por isso que necessidade a gente vai ver quando voltar do intervalo, isso aqui, ó, as falsas doutrinas, tá? Por que estudar as falsas doutrinas? É o texto que eu vou trazer aqui, ó. Muitos se perguntam por que se deve estudar as falsas doutrinas. Não seria melhor dedicar o nosso tempo exclusivamente com a leitura da Bíblia, né? Aquilo que é da ortodoxia, diretrizes comportamentais no tocante aos que questionam a nossa fé. No mundo de hoje é muito importante que os cristãos dediquem tempo para entender o que os outros creem. Por quê? O cristão de hoje ele não está isolado num gueto, né? Ele está isolado numa pequena comunidade fechada. Ele está interagindo, ainda mais em São Paulo. Né? Se você ainda está lá em Conceição do Coité, você está lá... Não, a internet chegou. A internet chegou, então não tem mais esse isolamento. Mas às vezes o cara só vê pela internet, sabe? Agora o irmãozinho lá daquela vida lá... Ele vê pela internet, ele vê que existe, mas em São Paulo, onde você vê, você interage. Então você sai na rua, você tem um Hare Krishna, e os caras, hoje não está mais tanto assim, mas eles, um tempo atrás, eles entraram num movimento missionário bastante forte, Consciência de Krishna.
Eles iam para os lugares e conversavam com as pessoas e tentavam interagir e tal. Aí você vai no outro, você tem um Sechonoye, né? Aí você tem o Testemunho de Jeová também que te aborda, um Mormon. Tem um tempo que eu deixei 2 Mormons entrar em casa lá para conversar. Foi difícil eu tirar eles. Eu passava pelas praças de branco, nas terras, nos painéis, assim. É muito importante que os cristãos dediquem tempo para entender os outros creem. Então tem essa comunicação, né? Principalmente em São Paulo, né? Com essa multiplicidade de manifestações de credos, né? Então você sempre vai interagir com alguém de outro credo. É lamentável que muitos mestres cristãos entendem que se preocupar com isso é perda de tempo. Não os condeno por essa atitude, porque eu mesmo já pensei assim. Muitas vezes ensinei que a ovelha só precisa conhecer a voz do pastor, porque a qualquer voz estranha ela não dará ouvido. Mas o problema é que muitos aprendem a imitar a voz do pastor e estão enganando muitas ovelhas, principalmente aqueles que têm os ouvidos meio agravados. Então tem pessoas que não sabem distinguir muito bem a voz do seu pastor e acabam sendo enganado por um falso pastor, né? Então ele está dando esse alerta aqui. Eu mesmo gostaria de simplesmente dizer aos crentes, apenas leiam a Bíblia e nada mais. Mas os tempos mudaram. E aí você tem, por exemplo, aqueles que são pais, que são mães, seus filhos são fortemente influenciados por essas ideias que são propagadas na mídia, são propagadas na escola, entre os amigos. E se você simplesmente disser para o seu filho que isso é besteira e você tem que seguir a Bíblia, essa não é uma resposta suficiente, porque do outro lado você tem uma pessoa que vai contra-argumentar e que vai pegar os conceitos bíblicos, tá certo? Que você não explica. Aí se você não explicou, né? Se você não fez o trabalho de casa, aí ele vai passar para a criança, para o jovem, para o adolescente, para a mulher, para o homem. Vai passar exatamente, vai modificar, né? Mostrando um outro lado da questão. Então, por exemplo, o islamismo vai dizer, olha, o cristianismo é muito bom, tal, Jesus, né? Foi um profeta, um grande profeta. Mas o cristianismo ele sofreu muitas deturpações ao longo da história, os evangelhos foram distorcidos, tá? Jesus era somente um profeta, Maomé é o verdadeiro enviado de Deus e Alá é o único Deus. Então o islamismo ele é a terceira revelação que veio corrigir os erros do cristianismo e do judaísmo. Então se você entrar no islamismo, você está entrando naquele que veio fechar a conta, né? Que veio melhorar todas essas revelações anteriores. Exatamente. Uma forma deles de melhorar isso é matar quem não concorda com a fé deles. Né? O evangelismo deles é aquilo lá. Se você concordar, você se converte. Se você não concordar, você morre. Então tem essa pegada aí, né, de alguns muçulmanos. Né? Alguns muçulmanos partem para esse extremismo. Tá? Então você tem que não somente tentar se isolar ou tentar isolar alguma pessoa, você tem que entender pelo menos o básico. Por isso que a gente entra nessa seara aqui, nessas doutrinas, né? Porque a gente pelo menos vai entender um básico delas, para quando essas ideias se manifestarem, você já tem uma noção. Eu sei do que você está falando, eu sei do que se trata. São, na verdade, manifestações desta ramificação religiosa ou até desta seita desta religião. Tem as religiões e tem as seitas das religiões, né? Ok? Elas entram com uma sutileza tão grande que somente aqueles que estão bem informados de suas doutrinas as percebem. Tendo ouvido pessoas dizendo o seguinte: não gosto de que se fale contra outras religiões. Fomos chamados para pregar o Evangelho. Concordamos plenamente, todavia lembramos que o apóstolo Paulo foi chamado para pregar o Evangelho e disse não se envergonhar de fazê-lo, Romanos 1,16. Mas também disse que Cristo o chamou para defender esse mesmo Evangelho. Então tem que fazer também a defesa, não é só a afirmação do Evangelho, com a pregação e evangelismo, mas também a apologética, a defesa do Evangelho em relação às outras manifestações de fé. A objeção mais comum é a seguinte: Jesus disse para não julgarmos, pois com a mesma medida com que julgarmos, também seremos julgados. Quem somos nós para julgar? Ora, o contexto mostra que Jesus não estava proibindo todo e qualquer julgamento, pois no versículo 15 ele alerta: acautelai-vos dos falsos profetas. Ou seja, ele já está definindo que tipo de juízo ele está proibindo ali. Então a pessoa está fazendo um juízo de valor sobre a outra pessoa, falando: olha, você é uma pessoa inferior a mim, né? Eu sou uma pessoa melhor do que você, sou mais justo, eu estou correto, você está errado.
Por quê? Porque eu tenho, muitas das vezes, práticas pessoais que são melhores do que a sua. Então você está fazendo um juízo de valor, colocando assim, se colocando no lugar de Deus e trazendo sobre essa pessoa condenação à salvação. Então esse tipo de juízo é muito arriscado, muito perigoso e geralmente vai se voltar contra você mesmo. Porque se eu for falar de pecado, todos nós somos pecadores. Então nós somos pecadores que fomos redimidos por Cristo Jesus. Mas foi Cristo que nos redimiu do pecado, não nós mesmos. Então essa questão não é de se colocar, eu sou melhor do que outra pessoa. Não. É a questão de você dizer, olha, eu fui alcançado por uma verdade que é superior a mim e a você. É a verdade de Deus que é superior. É Cristo que é superior. Então, sendo Ele superior a mim, eu posso dizer, você está no caminho errado porque você não está em direção a Cristo. Então, se você estiver em direção a Cristo, você está em direção à verdade. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um caminho. Ele não é uma das verdades, tá certo? Ele é o caminho, é definido, artigo masculino definido, singular. O caminho, ele é a verdade, também singular, também definido. E ele também é a vida, tá ok? Então, eu e você precisamos deste Cristo, essa é a questão. Né? Eu, pela misericórdia de Deus, fui alcançado. O Espírito Santo de Deus teve misericórdia de mim, falou, interagiu comigo. Eu abri o coração, dei ouvidos. E hoje eu conheci a Cristo Jesus, e Ele é a verdade. Você precisa também conhecer a este Cristo Jesus. Não é que eu sou a verdade absoluta e eu estou certo em tudo. Eu estive errado durante muito tempo e na verdade também posso cometer erros. Só que eu tive, pela misericórdia de Deus, conheci a verdade é Cristo. Então a questão é, a verdade está com Cristo. E aí quando você aborda outra pessoa que está em outra confissão, a questão não é você se colocar acima dela, mas é a questão de você mostrar para ela que você teve um encontro com aquele que está acima de todos nós. Aquele que é o Cristo, que é a verdade. Ok? Então é Cristo que está acima de todos nós. Não é um que é melhor que o outro. Pergunta-se, como poderíamos nos acautelar contra os falsos profetas se não pudéssemos identificá-los como tais? Não teríamos de emitir um juízo classificando alguns como falso profeta? E o que classifica alguém como falso profeta, se não ele está se manifestando com uma deturpação, com uma distorção, com uma falsidade em relação a algo? Por exemplo, em relação à doutrina, em relação à palavra de Deus. Então, se a profecia dele é contraditória à palavra de Deus, é falsa. Essa é a questão. Tá certo? Então tem um padrão, tem um paradigma. Sim. Sim, muito bem. Obrigado. Tranquilo. Pode ser, obrigado, viu? Amém. Então veja. É necessário que o juiz. Agora, a questão é, não sou eu o juiz. A questão é, existe sim um juiz. E o juiz existe um parâmetro, existe um paradigma. E o paradigma é Cristo. O paradigma é a palavra de Deus. Então, em relação à palavra de Deus, se está certo ou errado. Ok? Não é assim, em relação a mim, eu não gosto disso. Não é essa a questão. Não é o meu gosto pessoal, as minhas opções, a minha moda. Não é. Mas sim, a palavra de Deus. Em relação à palavra de Deus, está errado. Se você continuar nesse caminho, você não vai se aproximar da verdade que é Cristo. Você está caminhando para longe dela. Esses conceitos são equivocados. Esses conceitos são distorcidos. Eles não estão de acordo com a palavra de Deus. Então, é necessário sim fazer um juízo em relação a isso. Tá, ok? Necessário uma análise e ter uma resolução. Ele continua aqui. Não teríamos de emitir um juízo classificando alguém como falso profeta? Assim, há juízos que podem ser estabelecidos em bases corretas, mas para isso é preciso usar um padrão correto de julgamento. E no caso, esse padrão é a Bíblia, Isaías 8:20. Há exemplo nas Escrituras de que nem todo juízo é incorreto. Nem todo juízo é incorreto. Certa vez, Jesus disse, julgaste bem, analisaste bem a questão. Paulo admitiu que seus escritos fossem julgados. 1 Coríntios 10:15. Julgar, analisar, escrutinar. Disse mais, o que é espiritual julga bem todas as coisas. Tem um padrão correto de juízo sobre as coisas. O padrão de Deus. Ok? É difícil orientar os envolvidos com doutrinas de religiões orientais, porque eles dizem que não se trata de religião, mas de cultura. O problema é que muita gente não sabe que toda cultura está envolvida com religião. Aliás, é a religião que forma os aspectos culturais.
cultura que vem de culto, tá ok? Então, está intimamente relacionada a cultura à manifestação religiosa. Precisamos conhecer as religiões, suas culturas, suas crenças, para tanto a seguir apresentamos as razões por que estudar falsas doutrinas. E aí ele coloca aqui, ó, para a defesa própria, tá ok? Uma das razões, para a defesa própria, para ajudar os outros também. Então ele coloca, tanto para você defender a sua fé, para você não ser contaminado com falsas doutrinas, com heresias, com distorções, por exemplo, com algumas heresias que entraram no nosso meio, como já citei, né, Benihim, por exemplo, e heresias neopentecostais, que tem se difundido por aí. Então, para você fazer uma análise dela, e você entender se ela é nociva ou se ela é saudável, você precisa ter um padrão, e o padrão é bíblico. Então, você precisa conhecer primeiro a sua fé. Então, se você não estiver tranquilo, seguro em relação à sua fé, aos aspectos da sua fé, à doutrina, à ortodoxia da sua fé, você não tem condições de analisar. E aí, quando se manifesta para você, você facilmente pode ser induzido por ela. Uma vez que você não tem critério de análise, tá certo? Você não sabe distinguir. Isso aqui está em acordo com a palavra de Deus. Então você conhece a palavra de Deus, né? Você sabe então que ele não está contrariando nenhuma parte, né? Nenhuma doutrina fundamental. Ou isso aqui não está de acordo com a palavra de Deus. Então você se lembrou de alguma doutrina fundamental que ele está contrariando. Então é impossível essa análise sem que você conheça a palavra de Deus. Então é imprescindível, e a gente salientou isso em educação cristã, e a gente procura sempre afirmar isso, é imprescindível que a pessoa conheça a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem que fazer parte da vida da pessoa. A Bíblia, oração, devocional, né, jejum, são coisas fundamentais para a sua vida. Sem elas, você não vai sobreviver. Você, de fato, em algum momento vai ser atingido. Tá, ok? Para ajudar os outros, o fato de conhecer certos erros em que se encontram os sectários nos ajuda a apresentar-lhes a verdade de que necessitam. Entre eles se encontram muitas pessoas sinceras que precisam se libertar e conhecer a palavra de Deus. Aí você tem, claro, pessoas que são charlatões, que se aproveitam, né, de certas manifestações para o seu bel prazer. Com esse tipo de gente é inútil argumentar, porque ele sabe que está errado, mas ele tinha algum proveito, né, daquela distorção. Muitas vezes ele mesmo que causou aquela distorção. Então, com esse tipo de gente aí, é inútil argumentar. Inclusive, o apóstolo Paulo fala para você exortar 2 ou 3 vezes, e se ele continuar teimando, para ignorar. Para realmente nem cumprimentar, nem falar, porque uma vez que você já teve o esforço de tentar mostrar para a pessoa a verdade conforme a Bíblia Sagrada, não conforme o que você acha, mas conforme a Bíblia Sagrada, e a pessoa, ela reiteradamente insiste em permanecer no erro que você já tem denunciado, ela mostrou que de fato já se envolveu com aquilo, ela não está aberta para uma argumentação e ela pretende permanecer. Então a única coisa que tem que fazer é tomar cuidado para que essa pessoa não venha influenciar outras, tá? E aí, a partir dessa argumentação dele aqui, eu quero trazer algum conteúdo desse livro aqui, Resposta às Seitas, Manual Popular sobre as Interpretações Equivocadas das Seitas, editora CPAD. O autor é Norman Geisler e Ron Rodas. Olha só o que ele vai dizer aqui. Ele vai traçar para nós algumas características, tá certo, dessas seitas. O que é uma seita? Ele coloca aqui no primeiro momento. Veja, o que é uma seita? Não há uma definição mundial de comum acordo a respeito do que caracteriza uma seita. Existem apenas algumas características gerais que nos permitem reconhecê-las. Há hoje 3 diferentes dimensões de seitas: doutrinárias, sociológicas e morais. Doutrinárias, sociológicas e morais. Vamos a seguir examinar brevemente cada uma delas. Tenha em mente, contudo, que nem todas as seitas manifestam cada uma das características que discutimos. Características doutrinárias de uma seita. Existem várias características doutrinárias nas seitas, tipicamente dão ênfase a novas revelações recebidas de Deus, negam a autoridade única da Bíblia, negam a Trindade, tá certo? Possuem uma visão distorcida de Deus e de Jesus, ou ainda rejeitam a salvação pela graça. Então você vem, desde épocas muito recuadas na história, levantaram-se movimentos que foram caracterizados por seitas por atentarem contra uma ou mais características relacionadas à ortodoxia.
Então você tem aquilo que ele traçou aqui como um quadro. Primeira coisa que ele tenta quebrar, a autoridade bíblica. Então fala, ó, a Bíblia Sagrada não é o único livro que foi revelado. Você tem outros textos. Então quando você tem esse tipo de manifestação, você tem toda uma gama de apócrifos, tá? Apócrifos e pseudepígrafos. O cara escreve um livro e diz que é o livro de Tomé. Se você tiver a oportunidade de ler, dá uma olhada. O livro de Tomé. Você vai ver, o cara vai falar diversas coisas e vai dizer que foi Jesus que disse. Ó, Jesus disse, por exemplo, Jesus disse assim: bem-aventurado o leão que é comido pelo homem. Todavia, é um perigo o homem que é comido por leão. Porque quando o leão come o homem se torna leão. Mas quando o homem come o leão se torna homem. É uma coisa assim, mais ou menos assim. Então, quer dizer, uma frase dessa, todo esse enigma, o que ela é? Ela está ligada a algo assim do movimento esotérico, e a interpretação dela estará a cargo de um grupo, tá certo? Que só vai entregar, revelar aos iniciados. Então isso aí é uma isca, é simplesmente isso. O cara coloca isso aí, tem toda uma aparência de profundidade, tem toda uma aparência, né, de coisa extraordinária, e na verdade é uma pegadinha. Ele coloca aquilo não, de fato não tem uma explicação lógica. A explicação depende de você ser iniciado e confiar naquela orientação, naquela liderança. Então o cara escreve um livro desse, óbvio, ele está simplesmente tentando injetar gnosticismo dentro da igreja. E para isso o que ele faz? Ele liga o seu escrito a um personagem apostólico. Ele diz, aqui é o Evangelho de Tomé, que foi um dos que descobriram mais tarde, em 1948, em Nag Hammadi, no Egito. Escavaram lá um lugar e acharam os pergaminhos, foram analisar o grego da época e descobriram que era um evangelho que se atribuía a Tomé. E aí teve todo um alvoroço. Até hoje o pessoal cita essa questão de citar do evangelho de Tomé. Mas se você analisar o conteúdo dele, ele não tem nada a ver com a Sagrada Escritura. A Bíblia, primeiro, é intérprete de si mesma. Outra, a Bíblia ela tem uma concatenação de ideias. Tá? Ela é um todo harmônico. Mesmo que a Bíblia Sagrada são mais de 40 autores, e ao longo de mais de 1.500 anos de trabalho, tá certo? Em diferentes terras, em diferentes situações, mas ela tem uma concatenação doutrinária. A Bíblia não entra em contradição, tá ok? A Bíblia ela uma doutrina que surge aqui, ela vai desenvolvendo-se e ela encontra correspondente em outras situações, em outros autores, em outro testamento, por exemplo, coisas do Antigo Testamento que são correspondentes ao Novo Testamento. Então ela tem toda uma concatenação de ideias. Quando você pega um Evangelho de Tomé, você tenta encaixar e você não encontra correspondente. Não tem outro autor bíblico que fez afirmações que confirmem aquilo, que casem com aquilo. Aí você pega o Evangelho de Maria Madalena e tenta encaixar também, e não encontra. Né? Quando fala, por exemplo, tem um texto, me esqueci agora, um texto, Apocalipse de Pedro, alguma coisa assim, que ele diz que a cruz, presta atenção, ele diz que a cruz, depois que Cristo foi crucificado, foi tirado, a cruz, ela saiu do lugar onde ela estava e ela percorreu algumas terras falando sobre Cristo. A cruz. Quer dizer, são fábulas, são mitos da mais baixa qualidade, coisas patéticas. Os personagens influentes, né? E criar uma história dizendo que era ele. Exatamente, dizia atribuir aquele cara. Você quer ver uma característica interessante dos textos revelados, em contraste com esses textos apócrifos? Geralmente um texto revelado, o cara não coloca nem o nome dele. Né? É só uma segurada. O cara não coloca nem a autoria dele. Por quê? Ele está ligado a uma comunidade que vai atestar que, olha, Mateus esteve aqui e escreveu esse texto. Então, depois é que se colocou, né, Evangelho de Mateus. Mas ele não precisou colocar que ele é o Mateus que escreveu aquele Evangelho. Nem tem, você vai pegar os originais, os manuscritos mais antigos, você procura lá, cadê o nome de Mateus? Não está. Não está o nome de Mateus. Ou às vezes o cara cita ele, mas de uma forma tanto obscura como João faz no seu Evangelho. Ele escreve lá no final, que você vai ver, ele dá algumas ideias de que ali é o Evangelho de João. Enquanto que um apócrifo, a primeira coisa que ele faz, coloca bem em cima lá, ó, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Paulo, Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria Madalena. Por quê? Porque aquilo não
se ele não colocar, ninguém vai chegar àquela conclusão. Porque o conteúdo é uma porcaria, não tem nada a ver. O conteúdo é completamente patético, ridículo e não tem a ver com o cânon. Então, se ele não forçar a barra e não colocar ali, como eles fizeram, ninguém, só da leitura, não vai chegar a essa conclusão. E não vai ter nenhuma igreja que dê testemunho por ele. Por quê? Porque aquilo foi uma coisa totalmente inventada. Então, as igrejas, chega lá, o que é isso aqui? Ah, isso aqui é carta, Evangelho de Paulo. Evangelho de Paulo? Não, ele não sabia que Paulo tinha escrito um evangelho. Paulo escreveu as 13 cartas, né? E está aqui a coleção de cartas, todo mundo conhece. Mas esse negócio aí, deixa eu ler isso aqui. Ah, não, isso aqui não tem nada a ver. Então, se o cara não coloca o título lá, ele simplesmente não ia conseguir a aprovação de ninguém. Então, ele colocando o título, pega um ou outro desavisado, tal, que não conhece muito bem as coisas. Ah, tem um negócio aqui, o Evangelho de Paulo. Tá meio esquisito, mas deve ser, né? Tá o nome dele. Então, algum incauto. Não tem. Mesmo? Exatamente. Então teve situações em que algumas igrejas muito no interior, elas acabavam chegando algum herege lá, levavam essas porcarias, o cara começava a ler, começava a adotar, como se fosse um texto sagrado. Aí quando algum bispo de uma igreja metropolitana, uma igreja maior, ia para lá, ou mandava algum irmão frequentava lá e descobria aquelas heresias, aí chamava a liderança, explicava, mostrava, falava, não, apóstolo Mateus, ele viveu aqui, está aqui as pessoas que são filhos dos discípulos dele, né? Ele deixou esses evangelhos aqui, está aqui, esses aqui são os textos originais, isso aí não tem nada a ver. Muitas das vezes a apologética foi feita dessa maneira, através dessa, a heresia pegava numa igrejinha deslocada do interior e depois alguém da igreja central ia lá e corrigia. Muitas vezes acontecia dessa maneira. Veja só, então, contrariam a Bíblia Sagrada, contrair doutrinas fundamentais, a trindade, né? Contrair aspectos doutrinários, e aí nessa aí que ele vai tentando atacar alguns elementos fundamentais desse para tentar colocar as suas ideias, né? Então ele traz aqui, por exemplo, novas revelações. Quem fala muito de novas revelações são os testemunhos de Jeová, por exemplo. Eles falam assim, olha, o corpo doutrinário analisou isso aqui e viu que conforme o original aramaico, o original grego, isso aqui não é interpretado dessa forma, mas daquela. Aí o que eles fazem? Eles abrem um colchete, tá? Um colchete, coloca dentro dele a interpretação que eles querem que você entenda. Por exemplo, no princípio era o verbo estava com Deus. Abre um colchete, ele era coloca Deus, fecha o colchete. E o Deus em minúsculo. Aí fecha e continua o texto. Por quê? Eles estão querendo com isso dizer que Jesus era um Deus menor do que Deus Pai. Jesus era um Deus. Aí você tem Deus Pai mais Jesus, 2 deuses, politeísmo. Então os caras não creem em um Deus só, uma essência e 3 pessoas. Trindade. Eles atacam essa doutrina. Eles creem que o Espírito Santo é uma força ativa, tipo essa que acende a lâmpada, tá certo? E que Jesus é um Deus menor. É tipo um Hércules, é um semideus. Tá ok? Então, olha só a bagunça que os caras fizeram, porque não admite a doutrina. Não admite a ortodoxia. Eles querem caminhar fora da ortodoxia. Eles querem criar um atalho, né? A negação da autoridade única da Bíblia, e aí vai incluir a autoridade deles. Aí ele cita aqui, Mary Baker Eddy, tá certo? Ele cita aqui Jim Jones, é um dos que coloca isso aí. E acho que a mais famosa é L.G. White. L.G. White se coloca como uma autoridade semelhante à da Bíblia. E aí o que acontece? Esses sábios judeus, que são autores da Torá oral, né, que são transmissores da tradição, da oralidade, eles também faziam isso. Eles também se colocavam numa autoridade semelhante à Torá, ou até superior, algumas vezes. Às vezes eles colocavam algumas leis, que nem um conceito fariseu importante, que é construir um muro em torno da Torá. Então eles constituíam doutrinas que não eram doutrinas da Torá, tá? Mas eram doutrinas que eles tiravam da Torá oral, dos comentários, né? Das tradições, e eles impunham às pessoas cumprir essas doutrinas. Eles entendiam que isso é um muro em torno da Torá. Se você cumprir essa doutrina, você não teria risco de atentar contra algum preceito da Torá. Aí a pessoa nunca chegava a ter a Bíblia Sagrada mesmo. Ela estava cumprindo preceitos de homens. Aquilo que eles inventaram para as pessoas cumprirem. E impunham isso sobre as pessoas. Aí Cristo disse não tem nenhum compromisso com isso. Assim diz os antigos, porém eu vos digo. Ele ia direto na essência da palavra de Deus. Por isso que ele disse a eles, olha, vocês estão na porta. Por que vocês estão na porta?
Porque eles podiam entrar quando eles quisessem. Eles sabiam o caminho. Eles sabiam o que estava escrito. Eles entendiam, eles liam a Escritura. Estudavam. Vocês estão na porta, vocês nem entram e nem deixam os outros entrar. Né? Então, quer dizer, eles estão na porta, eles não entram para cumprir a lei como ela é, né? Largar esse tradicionalismo e ir direto à lei. E eles também não deixam os outros entrar, porque eles ensinam as tradições deles e não a lei diretamente. Tá certo? Negação da autoridade única da Bíblia, uma visão distorcida de Deus e de Jesus, e aí tem diversas seitas, né? Que ele coloca aí que negam a Trindade, negam a divindade de Cristo, testemunho de Jeová, nega o Espírito Santo, também é testemunho de Jeová. O mormonismo, por exemplo, que diz que Jesus é um homem evoluído, diz que Deus, inclusive, é um homem evoluído, que Deus um dia foi um ser humano, e foi evoluindo até que virou Deus, e aí depois as outras pessoas também vão evoluir e se tornar Deus em algum momento. Ok? Então tem diversas distorções. Características sociológicas de uma seita, veja, além das características doutrinárias das seitas, muitas delas, não todas, também possuem traços sociológicos que incluem um autoritarismo, um exclusivismo e um dogmatismo. Aí você vê características de autoritarismo, exclusivismo e dogmatismo, aquilo que a gente estava até discutindo já. Por exemplo, a questão do autoritarismo. O cara tem tanto poder, ele é tão centralizado em torno daquele movimento, que mesmo que ele diga coisas absurdas, as pessoas seguem. Já falei para você na primeira aula, David Koresh. David Koresh teve um outro, que eu esqueci o nome, deixa eu ver se ele diz aqui. David Koresh, ele fala, Brandt Davidson também, tá? E ele cita alguns outros aqui. Ele tem assim tanto poder de convencimento, né, e o movimento está tão centralizado na pessoa dele que em determinado momento aquilo que ele diz não é mais conferido. Então ele assim, tanto que ele afirma que ele tem um envolvimento pessoal, inclusive ele assume até certas características um tanto transtornadas, um tanto exóticas, né? Ele diz que tem um certo envolvimento. Você vê vez ou outra por aí um pregador que diz que Deus está dando tanto poder para ele que ele não está aguentando. Não, chega que eu não estou aguentando. E aí ele diz que é muito poder, ele vai cair de tanto poder. O que você acha que ele está tentando fazer com isso? Ele está tentando convencer você de que Deus está dando tanto poder a ele, que ele está além da sua análise. Porque fala sério, se você acreditar, se você comprar a ideia dele, de que Deus está dando poder a ele que ele não está nem aguentando mais, você vai ter coragem de analisar aquilo que ele está dizendo? Não vai. Porque Deus não está dando o mesmo poder para você, você está normal. Você está aqui, tranquilo, estou ouvindo aqui o culto, estou ouvindo a pregação, a mensagem, estou dando a Deus, mas estou normal. Só que o pregador está lá, eu não estou aguentando, muito poder. Aí daqui a pouco ele solta uma pérola lá. Mas ele estava cheio de poder. Né? Como é que vai fazer agora? Como é que vai analisar isso que ele disse? Poxa, mas Deus deu tanto poder para ele, e ele vai falar mentira, mesmo tendo tanto poder? Um neófito, ele jamais vai analisar, ele jamais vai ter coragem de criticar, de fazer um escrutínio. Por quê? Porque ele comprou a ideia de que o cara está cheio de poder. Então, esse tipo de afirmação é uma tentativa de dar uma carteirada, um autoritarismo. Ele está trazendo para ele uma autoridade divina. A partir do momento que ele dê aquela declaração, ninguém tem a coragem de contraditá-la. Ninguém tem a coragem de olhar na Bíblia. Será que está certo mesmo? Não, misericórdia. Se eu olhar, então já é falta de fé. Então, quer dizer, a partir desse momento, você está vendido. Qualquer coisa que ele disser, você come, você engorda. É onde a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma das características da seita é essa: autoritarismo, exclusivismo. Aí você tem, por exemplo, a Igreja Cristã no Brasil. Se você for analisar doutrinariamente, você não encontra aspectos heréticos na doutrina, especificamente. Só que, quando você olha a forma como eles se comportam em relação às outras igrejas, o que eles dizem? Eles dizem que eles são a única igreja, tá certo? Eles dizem que antes deles virem, não tinha igreja verdadeira. Então, quer dizer, você tem Cristo, tá? Você tem o Pentecostes, os primeiros irmãos, os apóstolos, né, os primeiros cristãos. Aí morreu a primeira geração, acabou, aí tem um vácuo desde século I até 1940 e pouco, 1950 eu acho,
Não, 1940 e pouco, ele veio antes de Daniel Bego na Bíblia. Até 1940 e pouco, não tinha igreja verdadeira. Ficou tudo largado. Até que veio Francescon, da Itália, né, começou a pregar, e aí surgiu a igreja cristã do Brasil. Pronto, voltou a igreja verdadeira. Todo mundo está errado, só eles estão certos. Você vê, eles se tornam uma heresia. E aí eles incentivam as pessoas a não ter comunhão com as outras igrejas. Um ancião, por exemplo, se você falar de um pastor para ele, só falta ele te bater. Eles detestam, eles pregam esse ódio contra a figura do pastor. Eles detestam pastores, tá certo? Se você tenta se relacionar com ele, ele chama você de primo. Ele diz que você não é irmão dele. Ele diz que você não está no caminho, você está à beira do caminho. Tá certo? É ele que está no caminho, você não. Então isso é uma característica exclusivista. Este exclusivismo é uma manifestação de seita. É uma manifestação sociológica de seita. Então, doutrinariamente, não tem como a gente dizer, não, tem essa doutrina, é contra a trindade, é contra isso. Não, mas eles têm essa característica exclusivista. E outra coisa que ele coloca aqui, o dogmatismo, também é a questão de estar apegado a um dogma criado por eles e afirmar esse dogma acima de todas as coisas. As mentes fechadas, por quê? Por exemplo, os líderes da cristã no Brasil, eles não incentivam as pessoas a estudar. Eles querem que a pessoa fique ligada àquilo que é pregado apenas dentro daquilo que é pregado só dentro daquele movimento. Então, com isso, ele consegue manter as pessoas cativas, né, da sua forma de interpretação. As pessoas não são incentivadas a estudar, a ler, a estudar, a ter um ponto de vista. Na mesma comunidade,